Já estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, esperando. Já vi que o doutor Urbano já entrou. Vamos esperar um pouquinho só para... Acabei de aceitar aí Aí, já está aí. Já chegou. Tudo bem? Tudo bom, Inês? Tudo bom. Dá um tempinho só para a turma entrar aí, ao vivo. E aí a gente já... Também esperar um pouquinho, né? A Vânia está aqui ajoelhada, parece que ela está pagando promessa. Ela está fazendo assessoria aqui, ajoelhada no chão. Parece que eu sou uma carrasca que coloquei ela de castigo. Então, gente, bom, boa tarde. Eu sou Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho, sou fundadora e presidente do Instituto Gabriel, que completa 25 anos esse ano. E nós estamos aqui na cidade de Indaiatuba, né? E já há 23 anos, então quase praticamente a vida inteira do Instituto, ela se desenvolveu aqui em Indaiatuba. Então é uma honra estar aqui. Fazia tempo que eu não fazia uma live, eu voltei. Então, tá vendo, Urbano? Você vai ser o primeiro depois de muito tempo que eu não fazia live, porque agora eu passei meu bastão das lives para a Vânia. E eu falei, não, mas essa eu faço questão de fazer. E o Instituto, para quem não sabe ainda, né, ele nasceu de uma história nossa, né, de uma tentativa de doação de órgãos da nossa filha, que nasceu com anencefalia. Como ela ia nascer e morrer, nós pensamos em doar os órgãos dela. E isso foi em 1998. E a partir daí a gente foi se deparando com uma série de entraves, né, até a gente conseguir entender um pouco melhor esse universo da doação de órgãos, da importância, né? Quer dizer, de saber que o transplante só é possível se houver doação de órgãos. Ele é o remédio para isso, né? Então, eu estou tendo a honra, o prazer aqui de receber o Dr. Urbano, que o teu currículo eu até reduzi aqui, porque tinha muita coisa, eu falei, só o currículo já ia dar a uma hora de... Então eu dei uma enxugada, mas o doutor Urbano, Wilton Rocha Galindo, que é natural de Belém do Pará, e eu já ia fazer... Você é garantido ou é caprichoso? Nós somos de Belém. O garantido e caprichoso, ele é do Amazonas. Mas não é de Parintins. Parintins? É, de Mas Parintins. a Fafá de Belém fala tanto daquilo que eu É achei porque que da era... cultura do norte, eles gostam muito do garantido e do caprichoso. Eu achei que era do Pará, olha. Não, ele é de Tocantins. Então, desculpa, então do você não é nem você não é nem Parintins. caprichoso, nem... Não, eu sou de Belém do Pará. Eu sou da terra do Tucupi, do Círio, de Nazaré. do Círio do Nazaré. Círio do Nazaré é também bem conhecido. Então, você é natural de Belém do Pará, né? Você é formado pela Faculdade de Medicina da UEPA, em 2000, o ano que nós começamos o Instituto. Então, você também está completando 25 anos aí de estudo aí, né? De entrar para medicina. É médico intensivista, titulado em 2015, é diarista na UTI do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, é o coordenador de serviço de residência médica em medicina intensiva no Hospital Augusto de Oliveira Camargo também, professor do internato do curso de medicina da Faculdade Unimax, gestor em ênfase de urgência e emergência e UTI, e é o coordenador da comissão interna de doação de órgãos, aliás, é da comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Seja muito bem-vindo, Urbano, e eu queria que você falasse um pouquinho de você também, antes da gente começar a entrar nas questões aí, porque você sabe que muita gente que não sabia sobre o que você ia fazer, já me mandaram perguntas, e o pessoal querendo saber, então a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre isso, né? Sim, claro. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos, né? Meu nome é Urbano, como já a Inês apresentou. Já venho há algum tempo na área da saúde, de formado estou com 25 anos, né?
Sim, minha primeira experiência é um assunto que sempre me tocou, a questão da doação de órgãos e tecidos, não só a doação de órgãos e tecidos, mas também a questão da doação de sangue e medula. Minha primeira Uhum. experiência foi aos 15 anos, quando eu tive que doar. Fui convidado a doar sangue para o meu avô fazer um tratamento de câncer, né, no Hemopa, no Pará. E aí eu comecei a ver as particularidades, entender. Isso foi sempre, quando eu formei, tive mais experiências de doação também para amigos e eu vi isso, a necessidade de você ter um contato com essas famílias e o quanto que isso faz diferença na vida das pessoas. E de lá para cá a coisa foi aumentando, foi progredindo. Eu sempre gostei desse assunto. Durante um tempo eu tive na frente da coordenação do pronto-socorro, né? Nessa época a gente tentou desenvolver um trabalho e até durante um tempo funcionou bem legal junto com o Banco de Óleo de Sorocaba, Uhum. Uhum. em que a gente Uhum. fazia a captação e a coleta De de córneas, né? córnea. Para ajudar no Uhum. transplante de córnea do pessoal do Banco de Óleo de Sorocaba. Só que com a pandemia isso acabou se perdendo, nós tivemos que praticamente paralisou todos os serviços. E agora, este ano passado, eu fui convidado a assumir a CIDOT, né, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. E de lá Uhum. para cá a gente conhecia o Instituto Gabriel, a gente estreitou relações, né, viu o trabalho bonito que vocês estão fazendo e achei muito interessante a gente investir nisso, investir na conscientização na educação, tirar alguns mitos, aprender a lidar com esta situação. Não é uma situação fácil, a família que está passando por isso é um momento doloroso, é um momento Uhum. de perda, mas lembrar que mesmo sendo um momento de perda, essa perda pode ser ressignificada, pode ser ressignificada numa vida, numa esperança de vida para outras pessoas. Com certeza. E é como eu sempre falo, né, nas palestras e tudo, o transplante é um tratamento, ele é considerado um tratamento, não é a cura, né? Mas ele é um tratamento. E o remédio somos nós, né? Porque não existe como comprar um órgão na prateleira ali e levar para algum lugar. Então, nós somos um remédio para o transplante acontecer, né? E eu fiquei muito feliz quando você entrou nessa área junto com a gente, quer dizer, que a gente teve a oportunidade de se aproximar e quando a gente levou essa questão para a prefeitura, que nós tínhamos, fizemos com que, conseguimos, né, com que a prefeitura entendesse que o município, ele tem papel fundamental. Desculpa, gente, eu estou com tosse, então, de vez em quando eu vou dar umas tossidas. Mas, assim, entender que o município ele tem papel fundamental no processo, porque a gente mora aqui na cidade e a cidade tem que se envolver. E nós criamos esse programa, né, que é o Indaiatuba Capital da Doação de Órgãos, que a gente quer tornar Indaiatuba uma referência na captação. E aí surge quem? Doutor Urbano, aí todo animado para fazer parte disso, fazer a coisa acontecer, né? E a gente só tem a agradecer, né? Porque são 25 anos de luta e agora a gente está realmente colhendo os frutos, né? Explica um pouquinho para o pessoal, Urbano, o que é a CIDOT? Sim, primeiramente eu gostaria de pontuar que agradecer principalmente a participação da prefeitura, né? Até ano passado nós tivemos primeiro contato com a secretária de Saúde, a doutora Graziella. Este ano estamos em contato direto com a doutora Heloísa, tá? Que nos recebeu, nos acolheu, incentivou, não só em questão da relação do Instituto Gabriel, do nosso programa, em tentar levar Indaiatuba para a capital da doação de órgãos, como também na própria questão da doação de sangue. Eles estão se empenhando, a gente tem um posto de coleta fixo aqui, a gente tem trabalhado nesse sentido. Bom, então, meu agradecimento a todos que têm se empenhado neste papel. Bom, quanto à CIDOT, a CIDOT é a comissão interna responsável principalmente por fomentar, né, por estimular, por organizar, criar protocolos para que a gente tenha como receber. Primeiro, receber de maneira acolhedora, receber de maneira sensata, trazer para nós aquele ente familiar que está com um parente seu num caso de risco iminente de morte encefálica. Nós temos basicamente três tipos de doação, né? De doadores. O doador vivo, que no caso, alguns órgãos, por exemplo, em duplicidade ou rim, ou alguns órgãos que podem ser transplantados parcialmente, o fígado, pulmão, eles podem ser feitos entre doadores vivos.
geralmente até parentes de quarto grau, ou casos excepcionais por ordem judicial. Temos os doadores falecidos. Dentro dos doadores falecidos, nós temos aqueles que chegam por um trauma, uma questão, uma lesão neurológica grave, com risco iminente de morte encefálica. Então, esse paciente é o paciente que ele já acende para a gente a possibilidade de ser um possível doador, um provável doador. Então, até que isso se conclua, a gente tanto tem que tratar da melhor maneira este paciente, visando total integridade dele como pessoa, como acolher a família, para que a família se sinta também, nesse momento difícil, confortável, não com a situação. A dor, você nunca vai sanar a dor de ninguém, você nunca vai superar esta dor. Mas pelo menos substituir, né? Entenda que aquilo ali pode não ser o ponto final, pode ser o ponto de um novo começo. Então, o papel da CEDOT é justamente esse: trabalhar em cima de capacitar o profissional que vai receber este paciente, trabalhar em cima da gente ter protocolos, da gente ter um acolhimento humano das famílias, para que a gente possa, no final, ter uma melhor condição de melhorar a concordância com a questão da doação de órgãos. Porque cada paciente ele pode salvar até 14 pessoas diferentes com a quantidade de órgãos que pode ser doado. Claro, tudo vai depender da capacidade de doação e alguns critérios, parâmetros de idade, de peso, de comorbidades, mas cada caso é individualizado. Então, nesse sentido, a CEDOT ela trabalha em cima de tentar melhorar isso daí. Tá? E o terceiro tipo de paciente doador é aquele doador de coração parado, que a gente chama. Mas nesse caso, ele só doa tecidos. No caso, córneas, tendão, músculos. Ele não tem capacidade porque os órgãos não podem estar com o coração parado para serem doados. Tá? Senão eles perdem a vitalidade. E o importante é ressaltar, né? Alguém parece que perguntou para a Vânia, que tinha mandado, né, perguntando como é que era aqui em Indaiatuba, se existe uma obrigatoriedade, né, de existir uma CEDOT na cidade. Antigamente, a CEDOT era pelo número de leitos. O que definia a criação da CEDOT era o número de leitos. Né? Era uma portaria antiga lá, que acima de 80 leitos, tal, né? Então você era obrigado a ter uma CEDOT no hospital. Hoje é pelo número de óbito, né? Na verdade, o que o que mudou, Inês, foi o seguinte: em 1997 surgiu a primeira legislação federal a respeito da CEDOT, da obrigatoriedade de o hospital, seja público, seja privado, acima de 80 leitos ter CEDOT. Tá? Em 2001, essa lei foi alterada, consolidando a CEDOT e criando algumas classificações e funções específicas da CEDOT. Então, hoje, a gente tem a CEDOT classificada por níveis 1, 2 e 3. Nível 1 são hospitais que têm até 200 óbitos por ano e que têm condição de manter um paciente em ventilação mecânica, porque o paciente, para ser constatado ME, ele tem que estar em ventilação mecânica. Que um dos processos da morte encefálica é a avaliação da perda da condição respiratória. A CEDOT do tipo 2 são hospitais que têm mais de 200 óbitos ano, né? Óbito ano. E a CEDOT tipo 3, que é a nossa, são pacientes que, além de tudo isso, são capazes de ser realizada a coleta desses órgãos no próprio hospital, sem necessidade de transferência do paciente. Então, nós somos uma CEDOT do tipo 3 aqui em Indaiatuba. Nós tivemos ano passado 997 óbitos ao todo no ano. Tá? Nós tivemos protocolos abertos, salvo engano, nós tivemos 15 protocolos de morte encefálica abertos, com 10 captações. Então, nós somos uma CEDOT do tipo 3. A legislação de Indaiatuba, ela mudou em 2006, com a Lei 5.015, tá? Que estabeleceu que, para Indaiatuba, os nossos hospitais seriam obrigatórios a partir de 60 leitos. Então, tanto o nosso público, o AOC, que é um hospital misto, na verdade, quanto o nosso serviço particular, o Santo Inês, que agora é samaritano, eles têm CEDOT porque tem mais de 60 leitos. Então, desde 2006. E você sabe que o
O Instituto foi antes, né? Porque a gente, quando a gente começou efetivamente a fazer um trabalho mais direcionado aqui na cidade, foi criada uma lei municipal, incluindo, porque como eram só os hospitais acima de 80 leitos, o Santa Inês na época não tinha esse número de leitos. Então foi criada uma lei municipal estendendo, quer dizer, reduzindo esse número também para os hospitais com menos números de leitos. Então, teoricamente, a gente sabe que a lei federal é que suplanta, né, que ela é a que manda mesmo, né, mas foi criada essa possibilidade de ser criada uma CIDOT dentro do Santa Inês. E foi numa época que a gente fazia muita captação no Santa Inês. Foi numa época em que a Graziela Garcia, que você citou, que foi a nossa secretária de saúde, né, e agora a secretaria está no gabinete institucional, trabalhava lá no Hospital Santa Inês. E nós tínhamos um número muito alto de doações saindo do Hospital Santa Inês. Então, assim, é um trabalho de equipe, né? Não tem como, né? Ninguém, mandurinha só não faz verão nunca, né? Então a gente sabe que tem que depender não só da boa vontade de uma pessoa, mas o entendimento de uma equipe, né? Isso é que vai fazer com que a captação melhore, com que a CIDOT funcione, né? Por isso que eu estou muito feliz de você estar encabeçando agora essa nova fase, né? Lá no AOC. Inclusive o plantão também, o primeiro plantão do BOS foi feito através de um relacionamento nosso como a gente tinha relacionamento com o BOS e tinha com a AOC, a gente trouxe e deu certo, assinamos aquele acordo, mas como você falou, né, aí aconteceram várias coisas e acabou se perdendo isso até por causa da pandemia. E agora, possivelmente, a gente possa até retomar, não sei como é que vai ficar, mas, de qualquer forma, quando a gente tem uma captação total, né, de órgãos e tecidos, né, a córnea ela vai para a Unicamp, né, normalmente ela tem ido para a Unicamp quando Nossa não vai... última captação foi para o BOS. Foi para o BOS. O BOS, a córnea. Mas com o pessoal do BOS que veio retirar. Ou Sim, foi eles vieram no dia da captação total e vieram coletar. Inclusive, também é importante ressaltar, Inês, aqui em Indaiatuba nós temos uma lei municipal que versa a respeito do desconto no tributo municipal do velório do paciente doador. Justamente. Também foi uma sugestão nossa, na época era o doutor Túlio, que era o vereador, e nós levamos essa solicitação para eles, porque eu falei, na cidade de São Paulo já tinha. E eu me lembro que quando eu doei os órgãos, nós doamos as córneas da minha irmã, quando minha irmã faleceu, foi através do BOS. E aí quando a gente foi pagar as taxas funerárias, que nós percebemos que tinha um desconto. Isso lá atrás, antes de eu começar com o Instituto. E aí isso ficou sempre na minha cabeça. Então, quando a gente começou a trabalhar aqui na cidade, foi uma das primeiras coisas que a gente solicitou. A gente tem alguns acertos agora a fazer nessa lei, porque tem alguns procedimentos ali que precisam ser adequados à lei federal. Mas tem essa... Porque não é... Às vezes as pessoas falam, mas vai dar um benefício. Não é um benefício, é um incentivo, é um agradecimento, né, pelaquela família que teve esse gesto, porque sem esse sim da família, difícil, né? Que está num momento difícil, que está num momento que... o pior momento, né? E vale ressaltar uma coisa. O paciente da morte cefálica, ele é um paciente agudo, ele é um paciente que não estava esperando, não estava previsto. Você não sabe em que condição que essa família está. Muitas vezes a família está fragilizada, não só do ponto de vista da perda do parente, mas está fragilizada por N situações financeiras, situações e que qualquer coisa que vier para ajudar essa família é sempre bem-vindo. Claro. Não, eu acho que é até um pouco mais, né, Urbano? Porque quando você... É simbólico, né, vamos dizer, porque a gente sabe que não é um valor alto, não é nada. É simbólico.
mas é o gesto, né? É o gesto de você oferecer para aquela família um, sei lá, um apoio ali, né, naquele momento, que ela está tão, às vezes, desesperada que ela não consegue nem pensar o que vai fazer, né? Então, acho que é super válido, super importante. E eu tenho muito orgulho nesse sentido, aqui no Instituto, de ter participado de todas as leis que tem aqui na cidade sobre doação de órgãos e tecidos. A criação do Dia Municipal do Doador de Medula, que foi o Cebolinha que criou essa lei, mas nós estávamos junto com ele também, as leis que o Túlio criou, e a lei principal, que era instituindo o dia da doação de órgãos na cidade, que foi uma lei criada pelo José Onério, antes de ser prefeito, né, quando ele era vereador, só que não era no dia 27 de setembro. Então, nós pedimos para o Túlio, na época, fazer a mudança, né, mudar o dia que tinha sido instituído, que era um dia, eu não me lembro mais qual era, para o dia 27 de setembro, né, no município também. Então, é tão prazeroso, sabe, assim, a gente fazer parte do processo, né? Quer dizer, a gente está ali, que é o que toda a sociedade deveria fazer, né? Fazer parte do processo. Ter essa participação, principalmente com o entendimento dela sobre um tema, porque é um tema chato, é um tema que ninguém quer falar, né? É uma coisa que ninguém quer discutir em casa no domingão lá vendo. Agora não tem mais Faustão, né? Mas na época era o Faustão, né? Que depois virou outra polêmica. E por isso mesmo que a gente tem que esclarecer, participar, fazer as pessoas terem esse entendimento até para expressa vontade prévia. Por exemplo, eu sou doador do que puder ser possível doar. Pela idade, algumas coisas já não se doam mais, mas outras se doam sim. E se houver essa possibilidade, eu sou o potencial doador. E a gente tem que ter isso afirmado, essa cultura, tirar este medo de conversar a respeito disso, porque no momento mais difícil é que a gente fica mais dificultoso explicar para a família e reconhecer. Então, trazer a cultura, trazer a informação é sempre bom. E a gente sabe que é difícil para a família entender a morte encefálica, né? Porque para ela a pessoa está viva, ela está respirando ali, né? Ligada a um aparelho, mas está respirando, está coração batendo. Então a família às vezes não consegue entender esse momento, né? Por isso que o nosso trabalho tem sido muito focado em cima do trabalho de morte encefálica. E é o que você tem feito também dentro da faculdade, sim, né? Sim. Você também tem atuado nessa... Um dos assuntos é esse, diagnóstico de morte encefálica e a condução do potencial doador. É porque, tecnicamente, é uma coisa. Quando é pessoal, quando é sua família, é outra, né? O entendimento parece ser outro, né? E é óbvio que a gente não vai exigir das famílias que elas entendam tecnicamente que aquela pessoa em morte encefálica já está morta. Não existe uma possibilidade de volta, né? Então, a gente também tem que respeitar esse espaço, esse tempo que ela precisa, né? Mas o nosso trabalho, acho que dentro aqui no Instituto Gabriel, tem sido muito focado nisso, sabe? De esclarecer justamente isso, que a morte encefálica, eu brinco sempre em palestra, eu falo assim, ninguém morre de morte encefálica, né? Quer dizer, ela não é uma causa de morte, né? A morte encefálica é a morte da pessoa, né? Por outra causa, por um outro... Mas ela é uma constatação, é um documento, né? Na realidade, né? É um protocolo que se abre ali. Né? Você é o coordenador hoje, né, da CIDOT, e quem é o teu grupo? Quem é a tua comissão? Quem são as pessoas envolvidas e as profissões delas, né? A CIDOT é multidisciplinar, tá? No caso nosso, são 11 pessoas envolvidas na CIDOT. Eu sou o coordenador, tá? E aí nós temos, por lei, a CIDOT precisa ter pelo menos 3 pessoas de nível, preferencialmente, seja ou um médico ou um enfermeiro como coordenador, até porque quem vai lidar direto. Mas a equipe é multidisciplinar. Nós temos enfermeiros, nós temos agora, recentemente, entrou a Nelise para compor com a gente para fazer parte, nossa psicóloga, para justamente o nosso foco principal é entender a dor da família que está passando por aquele momento difícil, aquele momento de trauma,
acolher esta família, dar todo o suporte, explicar para ela que, assim, infelizmente, o diagnóstico de morte encefálica, como você falou, é um diagnóstico definitivo. Ele existe um protocolo, que inclusive foi atualizado em 2017 pelo CFM, que é baseado nos mesmos preceitos mundiais, que é um protocolo, vamos dizer, isento de falhas. Não tem como, porque são várias camadas de exames em que você vai até chegar ao protocolo, até chegar ao consenso final que o paciente está em óbito. Por isso que esse protocolo ele é muito fechado, ele tem vários passos a serem tomados para que não sobre de forma alguma. Ele é inequívoco. Uma vez decretado morte encefálica, diagnosticado morte encefálica, é irreversível e esse paciente ele está falecido do ponto de vista legal. Inclusive, vale ressaltar que o diagnóstico de morte encefálica ele tem um amparo legal, ele é uma lei, ele é uma instrução normativa federal. Quando diagnosticada a morte cefálica no Brasil, o paciente está considerado falecido. Tanto que, inclusive para a definição do horário de óbito. A declaração de óbito ela vai no horário do último exame das provas de morte encefálica. Então, a partir daquele momento, o paciente ele está falecido. Tá? Somente após este momento é que a gente pode pensar qual que vai ser o próximo passo a seguir. Que é justamente a gente ter uma entrevista familiar a respeito da questão da doação de órgãos. É somente quando você termina todo o processo, todo o protocolo e estabelece a morte em si. Porque se o paciente for elegível para uma possível doação, mais alguns passos serão tomados nesse sentido de rastreio, sentido de viabilidade, de ver quantos órgãos poderão ser captados, contatar a Central Nacional de Transplante para que veja quais são as instituições que receberão, para daí sim a gente programar a captação. Então isso também vale ressaltar que não é um processo tão rápido. Às vezes pode dar um dia, 2, 3, porque a gente seleciona diversas equipes. Por exemplo, a última captação que nós tivemos, veio o helicóptero com o pessoal do HC, que captou o coração. Um dos rins foi para o Unicamp, um dos rins foi para o HRIM em São Paulo. Então, você tem que gerenciar toda esta equipe para, no mesmo momento, vir captar e todos esses órgãos têm que chegar ao paciente já receptor esperando. Porque eu tenho até 4 horas para transplantar um coração. Então, eu não tenho tempo para ficar, eu tenho que andar com todo o processo. Por isso que, antes da captação, eu tenho que fazer vários passos. E aí funciona a CIDOT, aí funciona a OPO, né, que é a Organização de Procura de Órgãos, aí funciona a Central Nacional de Transplante, são coisas que funcionam perfeitamente. E isso que às vezes eu acho que dá no imaginário das pessoas, né, acha que é muito fácil a captação. Ah, tirou daqui, põe ali. Que é o que dá essa coisa dessas lendas urbanas aí, de que há tráfico de órgãos, que tirou daqui, colocou lá, manda aleatoriamente para qualquer pessoa. Quando nós, né, ou pelo menos grande parte da sociedade, sabe que não é assim. Então, é uma logística tão intrincada ali, né, tão perfeita até o Águia nós temos que reservar, porque o coração só tem 4 horas para ser transplantado de viabilidade. Então, e se não sair daqui e chega lá e o paciente lá já está preparado e início de cirurgia lá. Para quando chegar, já preparar e colocar. E transplantar. E se não tiver o Águia disponível, vai que acontecer alguma coisa. Teve um acidente imenso, um incêndio, não tem o Águia, a Secretaria de Estado de Saúde, através do sistema, do sistema estadual, né, de transplantes, eles vão fazer todo esse processo de contratar uma equipe para ir remover, porque às vezes não pode ser por terra, né? Então tem que ser aéreo. Então, principalmente no caso de coração e pulmão. E perder o órgão. Justamente. Imagina, você sai daqui, vai para São Paulo, você fala 1h30, 1h30 na teoria, né? Porque na prática você vai pegar 1h30 de marginal ali, né? Quando você chega em São Paulo. Então tem que ser por condição aérea mesmo, por condição aérea não tem como, né? E hoje em dia, né, com essa
Você vê, isso é até interessante, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, né? A gente ainda está barrado nessas questões de trânsito, né? Então, é bem complicado. E assim, o que é impressionante, como você falou, é como isso funciona, né? Eu sempre falo para as pessoas, funciona como um reloginho, porque tem as equipes, a prioridade das equipes em captação não é aleatoriamente a primeira equipe que vem que vai retirar, não. É a equipe, ela tem uma prioridade já estabelecida, né? Existe um plantão 24 horas, os médicos não dormem, as equipes não dormem, porque não existe uma hora fixa para captação, você pode ser chamado a qualquer momento. A qualquer então momento. Eles não dormem. E outra coisa, o processo é muito mais do que você imagina, não é simples assim, eu não vou pegar o meu rim e colocar em qualquer pessoa. Não, existe uma lista. Essa lista começa, primeiro, por idades semelhantes, questões biométricas, antropométricas. Eu sou um homem de 1,90 m e peso 118 quilos. O meu coração não vai caber em uma criança de 15 anos. Então, são centenas, fora as compatibilidades sanguíneas, são feitos testes. Exemplo, nós temos uma amiga nossa em comum, né? Que foi transplantada renal pela segunda vez, e ela conta uma história muito bonita. Quando ela foi chamada pela segunda vez, ela estava num grupo de 30 pessoas, e ela foi a mais compatível. São feitos testes de compatibilidade, e o paciente mais compatível, ele é chamado para receber o órgão. Porque maior chance deste órgão vingar, menos necessidade de carga de imunossupressor. Então, a sobrevida desse paciente é muito melhor. Então, acabou que ela não era a primeira da fila, porém ela foi selecionada por ser a mais compatível. Então, furar a fila, esse tipo de coisa, isso é lenda urbana, isso não existe. Lenda urbana. Existe tanto critério que você tem que seguir, senão o órgão não vinga, o órgão não vive, não é assim que funciona. Às vezes acontece, né? Eu já tive casos assim de ter acompanhado, que eles até transplantam quando não existe uma compatibilidade tão próxima, quando é um risco iminente de morte, né, do paciente. E aí eles falam, bom, vamos tentar, né, vamos ali. Às vezes dá certo, às vezes não. A Josi entrou na live, inclusive, um beijo, Josi. A Josi, um beijo, Josi. E assim, e foi muita coincidência, né, porque a gente conhecia a Josi daqui, depois, aí ficamos ali, né, você também, né, ela... Até a proximidade com ela através da sua esposa, né? Ela é amiga da sua esposa, né? Estudou com ela. Estudou com ela. Então, é uma loteria, né? Eu acho que vai... por isso que eu falo sempre, gente, porque tem gente que acredita piamente no tráfico de órgãos, que acredita que a pessoa mais rica vai ter prioridade. Eu falo, gente, não tem como, não existe como. Só porque o cara tem dinheiro, ele não vai comprar uma compatibilidade. É biologia, não é vontade própria, é biologia. Biologia o dinheiro não compra. Não compra. Como é que o cara vai comprar um cara compatível com ele, né? Aleatoriamente, né? Porque é uma loteria, né? Então, assim, eu sou uma defensora do sistema totalmente, assim, cegamente. Fico muito brava, muito indignada quando eu ouço essas coisas. Porque tem pessoas que juram e afirmam e ainda falam para todo mundo, né? Então eu falo, vocês estão prestando um desserviço para a sociedade, porque vocês estão criando uma mentira, uma inverdade, né? Uma fake news aí, que hoje é mais bonito, né? Chamar de fake news. Mas é uma mentira que vocês estão propagando, né? Então, e quando a gente vê o resultado disso, né? Você vê a Josiane, o resultado do que o transplante fez na vida dela. Como eu tenho aqui a Vani, que é a mesma coisa, o que o transplante fez na vida dela. A Denise, que também trabalha aqui com a gente, o transplante que a filha dela recebeu, né, o que mudou na vida, quer dizer, deu essa chance de vida, né? Então a gente tem muita lenda urbana ainda para debater, para desmistificar, né? E assim, o que eu fico feliz, assim, que eu estou aqui há 23 anos, né, em Indaiatuba, de ver que nesse último ano a gente teve um crescimento muito grande, né, na captação. Sim. Porque a gente veio de um período, eu lembro desse período que eu falei aí, que na época que o Santa Inês ainda fazia captação maior, né, um número maior de captação,
a gente chegou a ter 12 doações Mas no ano. mesmo Que o próprio foi... AOC, não sei se você vai se recordar, nós fomos ao Hospital Amigo da Doação, 2018. Uhum. Nós Né? batemos a meta de 12 doações. Então, em 2018 a coisa já estava melhorando, né? Sim. Porque a gente vinha ali naquela patamar, a gente teve, acho que foram 2 anos seguidos que não houve captação na cidade. Aí depois aí tinham umas captações menores, um número menor. E do ano para cá, do ano passado para cá, principalmente, a gente teve um crescimento. Por isso que a gente está muito feliz em conseguir fazer com que Indaiatuba se torne uma referência para que outros municípios que não são centros captadores, né, que não tem o hospital transplantador, quer dizer, não são centros captadores, mas não são centros transplantadores, né, que não existem hospitais que façam o transplante, elas possam saber como trabalhar na sua cidade, como melhorar uma CIDOT, né, como os hospitais podem criar sua própria CIDOT e como é que elas podem melhorar isso. Informação, quem capta não é a equipe hospitalar. Não. A equipe vem inteira de fora. Quem capta são as equipes que vêm responsável pelo aquele órgão que vai ser captado. Nós só fazemos a parte do diagnóstico, da morte encefálica. E abrir o centro até o momento. E abrir o centro cirúrgico para que essa captação aconteça. Mas vocês, da CIDOT, vocês são a peça fundamental. Sim. Porque se vocês não acionarem, vocês não diagnosticarem, né, começa pelo diagnóstico, né, se vocês não tiverem essa capacidade de diagnosticar e comunicar a central e a OPO, simplesmente aquele óbito vai se perder. Ele vai ser mais um óbito. Na verdade, a lei, inclusive, a notificação é obrigatória. É um ato compulsório. Quando você está diante de um paciente improvável ME, você é obrigado a abrir protocolo de morte cefálica por lei. Isso não é uma escolha, isso é uma lei que exige compulsoriamente que eu abra o protocolo e que eu notifique a OPO, notifique a central. A central. Deixa eu até matar uma curiosidade minha. Desses 15 protocolos que foram abertos, alguns não tiveram continuidade, né? Mas teve recusa familiar também? Tiveram. Se eu não me engano, tiveram 2 recusas familiares. Uma foi por inviabilidade mesmo de doação. Uma, não tivemos como concluir o protocolo, e o protocolo ficou inacabado porque ele teve um trauma raquimedular importante e não tinha como seguir adiante. Porque, veja bem, a coisa é tão bem estruturada, tão bem segura, que para que eu possa fazer um diagnóstico de morte cefálica, eu tenho que estar com o paciente em condições estáveis, condições análogas à vida humana. Eu tenho que ter uma pressão arterial, uma pressão sanguínea estabilizada. Eu tenho que ter uma saturação de oxigênio acima de 94. Eu tenho que ter uma temperatura corporal acima de 35 graus. Eu tenho que estar com um paciente em condições estabilizadas, para que nada interfira com o diagnóstico da minha função cerebral. Se algum pontinho não estiver preenchendo aqueles ditames, aqueles quesitos, aquelas condições, o protocolo é encerrado. Ele não é efetivado. Não é. Porque isso eu não posso ter falha. Justamente. Agora a gente teve recentemente esse caso do jogador do Bragantino, né? Que eu ouvi muitas pessoas falarem, tá vendo? Os caras erraram no protocolo de morte cefálica. Eu falei, muito pelo contrário. O protocolo ele foi aberto para se constatar realmente em que estágio ele estava ali, né? Se ele era Porque veja bem, quando eu tenho um paciente neurológico grave, eu só posso falar que ele está em morte encefálica quando ele cessa definitivamente e irreversivelmente as funções de cérebro, massa encefálica e região de tronco e bulbo, que controla o centro respiratório, que controla o centro térmico, que controla a parte de batimentos e pressão arterial. Isso tudo tem que estar inoperante. O paciente ele não está mais vivo na morte cefálica. Quem está mantendo o coração batendo são as máquinas e as drogas. Então, por isso que eu tenho que ter uma certeza absoluta.
A lesão neurológica grave, em que o paciente está num coma profundo, ele não está em morte encefálica. Existe uma grande diferença. Não se capta paciente em coma. Não, a gente capta paciente em morte encefálica. E são vários procedimentos. Alguns procedimentos são de eletroencefalograma, na qual não há atividade neurológica. Outro procedimento que pode ser aplicado é o Doppler transcraniano. Você faz um ultrassom e vê que não existe mais circulação de sangue na cabeça. O sangue ele para na altura da carótida e ele não entra na cabeça. Não existe mais circulação sanguínea. Então, quer dizer, o cérebro está morto. E para isso existem alguns exames criteriosos que dizem isso. Não, é um processo seguro e a população tem que, cada dia mais, ter essa consciência, né? Que ele é um processo seguro e que como você falou, é infalível, né? Então eu lembro quando quando teve esse caso do Bragantino, eu vi de uma pessoa falar assim, tá vendo? Já iam matar ele para tirar os órgãos. Aí, né, que tem essa lenda urbana, né? Que eu acho que é a pior, sabe, que é dramático até a gente falar sobre isso, né? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, justamente esse protocolo é o que vai dar segurança para que não aconteça um erro, né? E esse protocolo é legal, esse protocolo é baseado em diretrizes mundiais. Ele é estabelecido desde 2017 pelo CNM e é ratificado com força de lei. Existe e acompanhado, e ele é acompanhado por muitas pessoas, né? São várias esferas, várias instâncias. Sim. Quer dizer, ninguém frauda nada, ninguém... Eu brinco sempre, eu falo, olha, eu acho que uma das únicas coisas que no Brasil funciona, que nem reloginho, é esse sistema de doação de órgãos no Brasil. É uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, né? E teve assim, nesse período aí que você está nessa captação, alguma história aí que você gostaria de contar pra gente? Ou que te emocionou, ou de convencimento, às vezes, da família? Na verdade, sim, o que mais move a gente, que mais emociona a gente, é quando você consegue receber esse paciente e essa família que está num momento trágico. E muitas vezes a pessoa, diante do primeiro diagnóstico de morte cefálica, entra naquele processo de luta, de não entender aquela tempestade. A negação, né? Isso. São várias fases, a negação, você vem a raiva, você vem a negociação, são todos aqueles processos do luto. E quando você acolhe essa família sem tentar fazer interferência nela, sem fazer julgamento, você simplesmente acolhe como um ser humano. Você vê que aquela família, quando começa a entender um pouquinho o processo da dor, ela começa a entender que aquele momento pode ser um novo recomeço. E que aquela dor toda pode ser ressignificada. Então, sim, nós já tivemos, do ano passado para cá, desde que eu estou na cabeça da comissão, nós já tivemos pelo menos 2 casos em que a família estava muito chateada, não chateada com a situação. Foi um trauma grave, foi um acidente de moto, e no final ela acabou concordando em doar e ficou muito feliz, entendeu? Quando ela ficou sabendo tudo, que foi quantos órgãos puderam ser captados e quantas pessoas puderam ser salvas com aqueles órgãos, e que aquilo fez muita diferença, e que um pouquinho daquele familiar dela segue dentro de alguém, segue vivo por aí ainda. Como eu falo sempre, né? Quer dizer, as pessoas... a cultura da doação, principalmente da doação de órgãos no Brasil, não é ainda uma coisa solidificada, não é uma coisa ainda que faça parte do dia a dia do brasileiro. Cada dia mais, a coisa está crescendo, as pessoas estão se conscientizando, mas é o conceito, às vezes, que as pessoas levam para um outro lado. Porque a morte, ela é inerente à vida, ela vai acontecer, não vai ter, né, como deixar de passar por aquilo, né? Ali agora, a decisão de você ser um doador, que é uma opção que a família vai ter, é a continuidade de vida para alguém, né? Pessoas que podem ainda viver,
estão nessas listas de espera aí, que são... Eu, graças a Deus, nunca precisei, mas eu imagino a aflição que deve ser você A ficar última numa vez que lista eu de tive espera. conhecimento, só rins em Indaiatuba tinha 56 na fila de espera. Nós temos a lista no nosso site, né? Dentro do nosso site. E a gente tem um número imenso até proporcionalmente, você vê, né? A gente conseguiu aqui 11 doações de órgãos, tudo bem, de múltiplos órgãos, eu não sei quantos órgãos foram aproveitados. Mas quando a gente pensa que a gente tem mais de 100 pessoas na lista de espera, né? Aqui da cidade, quer dizer, a gente estava... Quando chegou nos 90, a gente já estava assustado, né? Agora, eu até esqueci de pegar aqui esses números atuais da lista de espera, mas houve um crescimento muito grande, tanto para a córnea, que é uma doação que não precisa de morte cefálica, né? Não precisa do protocolo de morte cefálica. Não precisa, pode ser o que a gente chama de doador de coração parado, doação de tecidos. É aquele trauma que veio a falecer ainda no local do acidente. Ele é ou às vezes em possível de casa, captação de córnea, faleceu em casa. Uhum. É tanto que a córnea pode ser captada até 6 horas, né? Depois da parada cardíaca. A parada cardíaca. Então, quer dizer, é um absurdo a gente ter a lista de espera para transplantes de córnea num país que o número de óbitos é tão alto. Né? Então, a gente não era para ter essa lista, né? Às vezes eu falo, mas tudo bem, ninguém morre porque está cego. Mas não é fácil, né? Quer dizer, a qualidade de vida desse ser humano é totalmente afetada, né? Então, a córnea... Eu lembro na época que o Boss estava espalhado no Brasil inteiro, que ele conseguiu uma parceria boa com o governo, com a Secretaria de Saúde na época, com o Ministério da Saúde, e eles se espalharam pelo Brasil inteiro. E no estado de São Paulo a gente zerou a fila, chegou a zerar a fila por córnea. E aí depois essa parceria terminou. Teve um papel devastador nisso aí. Teve, Mas Hoje nós temos, só interrompendo um pouquinho, uma demanda por sangue que está absurda. Essa semana mesmo nós estávamos com um estoque crítico. E uma cidade como Indaiatuba, a gente está lutando para ter um posto de coleta. Nós temos uma quantidade só uma vez por mês. Então a gente está conversando com a prefeitura. Gente, sangue é vida. Então, a minha assistente de palco aqui, a Vânia, acabou de me trazer os números. Nós estamos com 75 pessoas na lista de espera por rim. Meu Deus. Uma para pâncreas rim, 6 para fígado, 2 de coração e 6 de córnea. É muita coisa. É muita coisa para uma cidade, né, de quase 300 mil habitantes, né? Então, por isso que eu falo, a importância que tem o município abraçar essa causa e querer que aumente as chances desse seu munícipe, né? Também, porque à medida que você vai diminuindo a lista de espera, aumentam as chances daqueles que estão na fila. Desculpa. E essas famílias estão depositando na gente a esperança de receber esse órgão. A gente que tem que... A gente fala, é o advogado de dois lados. A gente tem de um lado a família do doador, que a gente precisa receber bem, amparar, dar apoio emocional, dar apoio psicológico. E a gente tem a família do paciente que necessita do transplante. E a gente está no meio do caminho. Nosso papel é esse, fazer com que o melhor resultado seja obtido. Amparar aquela família se sinta segura e pense que pode haver uma esperança e que aquela dor, aquele sofrimento pode ser ressignificado e a família que aguarda um transplante possa ter esperança de vida. Não, justamente. E não é uma coisa, vamos dizer assim, difícil de você entender, né? Porque você não precisa estar vivendo a questão ali, pessoalmente, ali, aquele momento na tua família. Mas quando a gente tem essa consciência e se torna um doador, um potencial doador, porque a gente sabe que também nem todo mundo que quer ser doador vai conseguir ser doador, né? Por causa do protocolo, inclusive, né?
Mas já ter essa consciência já é um caminho andado, né? E deixar isso claro para a família, principalmente, né? Avisar a família que isso é possível acontecer e que é uma opção da família em fazer essa escolha, né? De continuidade de vida para tantas famílias, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que o Instituto já vem desenvolvendo desde o início, né? E que, graças a Deus, eu falei assim, foi um trabalho de formiguinha que agora realmente a gente consegue vislumbrar algum resultado, mas a gente ainda está longe do ideal, né? E justamente esse trabalho de vocês é um trabalho muito bonito. As oficinas, as ferramentas, agora os embaixadores da Chama, né? Que nós começamos essa semana. Embaixadores da Chama, nós tivemos na terça-feira, primeiro encontro. Tinha gente do Brasil inteiro, gente de Curitiba, gente de Londrina, gente da Bahia, tinha gente do Brasil inteiro lá, foi muito legal. E a gente tem que se capacitar. Eu mesmo estou fazendo aquele curso do Ministério da Saúde lá. Cara, da Secretaria de Estado, né? A parte da psicologia é quando você para refletir. Você chega lá pelo módulo da análise do sofrimento da família, é que você para se dar conta em que essa família precisa ser amparada, precisa ser acolhida. Uhum. Principalmente você, que é um profissional de saúde, que está ali na linha de frente, que é o teu dia a dia isso, né? Quer dizer, é o seu arroz com feijão, você precisa tomar aquele cuidado para, às vezes, não ficar insensível a isso, né? Quer dizer, você não pode perder essa sua sensibilidade em relação ao outro, né? A quem está do outro lado, né? Então, isso é super importante. E até, não sei se a gente vai dar um spoiler, não sei como que a gente vai ficar, mas uma coisa que a gente tem conversado muito, né, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, é esse acolhimento para a família doadora, né? Esse acolhimento pós-doação. Porque tem esse acolhimento da família doadora, ele é importante. Mas essa continuidade, né, às vezes, para um familiar que perdeu um ente e até ele conseguir administrar isso na cabeça dele, né, de processar esse luto, né, ele é muito importante, né? E realmente as famílias acabam... Eu sempre vejo, como eu tenho muito contato com famílias doadoras, eu sempre sinto isso, né? Que eles ficam meio perdidos por um tempo. E às vezes nunca mais se recuperam, não pela doação, mas pela morte, pela perda. Pela tristeza do momento. Pela tristeza do que passou. Então, eu acho que é super importante se a gente conseguir criar esse protocolo aí que a gente está pensando em criar aqui, né? Com esse atendimento, né, para essas famílias, junto até com a prefeitura, porque também esses serviços vão ficar disponíveis também, né, pelo sistema público de saúde. Né? Então, eu acho que assim, tem muita coisa para a gente fazer, né? É um trabalho que parece que não tem fim. É um trabalho de formiguinha. O primeiro passo, Inês, é esse que a gente está dando. Vocês com o Instituto, com incentivo, trazendo informação, trazendo acolhimento às famílias. A gente, do nosso lado também, tendo que se capacitar cada vez mais, tanto para humanizar o atendimento. Hoje, em saúde, eu sou de UTI. UTI é um ambiente, não tem ambiente mais pesado que o hospital. E cada vez que a gente puder trazer mais leveza, poder acolher, você vê como é diferente. Quando a família se sente amparada, acolhida. Amparada. Eu brinco, você é o médico que eu não quero ter como médico. Ou o que você quer, né? Se precisar. Não queira se precisar, eu quero. Eu não quero precisar. E que seja com você. Então, assim, claro, é uma brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, estou desmerecendo ninguém. Todos nós lutamos pelo mesmo objetivo, que é a saúde, com certeza. Da família. Mas quando você transforma o ambiente, quando você acolhe a família, acolhe a pessoa, você dá uma segurança para o paciente, você dá uma segurança para a família. Respeita, né? Gente, eu acho que o respeito é totalmente diferente. A recuperação, e cada dia mais, a gente tem centenas de trabalhos mostrando isso, que a humanização melhora muito o resultado, melhora muito o atendimento. Então, a gente está correndo 24 horas por dia. Hoje a gente tem vários acolhimentos.
várias famílias que passaram pela UTI e hoje são amigos pessoais, da gente se encontrar, se comunicar, não foram somente pacientes, se tornaram amigos. Inclusive, sim, a Josiane já era conhecida, né? Esposa, tudo, e hoje é uma amiga familiar nossa, entre outros, né? Entre diversos. É que, como ela está aqui com a gente assistindo também, então, assim, essa humanização, você trazer para você, você diminui o sofrimento, diminui a angústia. É claro. Isso de uma pessoa doente, você imagina de uma pessoa que está com seu parente evoluindo com uma morte encefálica, que aquele pode ser o último momento dela. Você não dá um amparo, você tem que acolher essa família, você tem que dar sustentação emocional para ela, claro, ouvir o que ela tem para dizer, entender a situação dela, sim, entender a dor dela. Não, com certeza, né? O respeito pelo ser humano é fundamental, né? Principalmente nesse momento, né? E aí, para a gente encerrar aqui, o que você quer deixar aqui para quem está... Essa live vai ficar gravada, né? Isso daqui depois porque a gente sabe que a gente está no meio do expediente ainda, né? Então, nossa audiência não é tão grande, mas ela vai ficar salva nas nossas redes, né? No YouTube. E isso depois, com certeza, vai ser visto por muitas pessoas. Qual que você quer deixar como mensagem para quem vai ouvir e assistir esse vídeo? A primeira mensagem que eu tenho para deixar é de agradecimento, né, a todos aqueles que acompanharam a gente aqui até agora e que, junto conosco, participem nesse trabalho de formiguinha, de levar a informação, de buscar o conhecimento. Apresentem o trabalho da gente, isso é fundamental, porque o nosso objetivo final sempre vai ser diminuir o sofrimento da família e tentar trazer esperança de vida a novas pessoas. Então, no meio disso, a gente está prezando pela vida, pelo ser humano. Então, quem estiver com a gente, primeiro, meu muito obrigado. E segundo, no que puder ajudar a gente em divulgação, divulgar o Instituto, divulgar o trabalho da gente aqui, apoiar a parceria. Quanto mais nós tivermos apoio, quanto maior número nós formos, mais visão vamos ter, mais alcance vamos ter, melhor é a condição, tanto de receber a família que está passando por um processo muito difícil e poder acolher eles dignamente, como de trazer esperança para quem está aguardando um órgão. Então, isso não é um trabalho só da Inês, isso não é um trabalho só do Dr. Urbano, isso não é um trabalho só da enfermeira Daniele, isso não é um trabalho só da psicóloga nossa, isso é um trabalho de todo mundo, isso é um trabalho de todos. E quem tiver dúvida, pode perguntar na rede social, eu tenho o maior prazer em responder. Se quiser, a gente abre uma caixinha de perguntas. Fica aí a dica. Se perguntar para o Instituto, se eu puder responder também, eu respondo. Podem perguntar nas nossas redes. O importante é a gente levar a informação, levar o conhecimento e levar principalmente o acolhimento, a segurança, a paz em ambas as situações muito difíceis. Difícil da família que está passando por uma perda e difícil da família que está angustiada, aguardando uma expectativa de tentar um órgão para que ele possa sobreviver. Não, com certeza, né? E parabéns aí para você, pela tua equipe também, que você conseguiu formar. E uma hora eu vou querer conhecer essa equipe que se formou aí da CIDOT, do AOC. Quero ter esse prazer aí de ver as pessoas um por um aí para a gente se aproximar cada vez mais, porque como você falou, é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipe, né? A própria CIDOT já é reunião. Vai ser um prazer. Nós somos em 11. Vamos convidar você para a próxima reunião. Então você é a 12ª. Seja bem-vinda. Então, tá bom. Urbano, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi muito esclarecedora. Eu acho que a gente tem assunto aí para falar para mais 10 lives aí, né? Então vamos quiserem procurar. Sugerir mais assuntos, podem sugerir. Não, com certeza. Abertos, a gente está aqui para isso. E se você quiser também falar sobre algum determinado assunto, você fala, puxa, a gente podia ter falado sobre tal coisa, vamos marcar, a gente faz outra live. Até porque, como esses vídeos vão ficar salvos no YouTube,
Eles vão ficar lá. Porque como eu brinco, acaba a minha encadernação, né? Como eu brinco, né? A minha encarnação e os vídeos vão continuar lá, né? Então, assim, é informação. O que a gente está passando aqui é informação. Informação Inclusive, correta. Inês, para quem tem dúvida a respeito do diagnóstico de morte cefálica, é claro, é um vídeo técnico, porque é um vídeo que eu dou aula para os meus alunos da faculdade do internato de medicina, é o mesmo vídeo que eu dou, é a mesma aula que eu dou para os meus residentes, mas lá a gente explica passo a passo todo o procedimento feito. Eu tenho esse vídeo aula gravado no YouTube. No link do meu Instagram tem lá o acesso à videoaula, tem lá no tema da residência sobre diagnóstico de morte cefálica. Eu tenho essa aula gravada, se alguém quiser. A Vânia está aqui do meu lado, ela já vai pegar esse vídeo aí, né? E já a gente vai compartilhar também, porque é importante, né, a gente ter essas aulas mesmo, né? Literalmente. Lá é uma aula técnica, então até pode ser que, para quem não for da área, mas dá para pelo menos você entender como é um processo complicado, como é um processo trabalhoso, custoso, que você tem que ter 100% de certeza, aquilo é 100% garantido. Então é um videozinho curto, mas que é, assim, se você tem dúvida no processo, ali eu tenho o processo do começo ao fim. Não, e a gente tem muitos embaixadores já formados, né, que são da área de saúde e que às vezes não estão ali atuando diretamente em CIDOT ou em captação ou transplante, mas que têm interesse nesse assunto. E amanhã ou depois também, né, a pessoa pode até estar integrando uma equipe. Então é importante a gente deixar esse material disponível para os nossos embaixadores, para que eles tenham mais informação ainda. Sim. Tá bom? Então é isso aí, a gente já deu uma hora, eu falei, passa tão rápido, né? É muito rápido. E nós estamos sem cafezinho e bolo, né? Quando a gente se encontra pessoalmente, é outra coisa. Por isso que a gente fica 3 horas falando. Mas vai ser um prazer aí participar da reunião, me convide mesmo, que eu faço questão de conhecer. E vamos marcar outras oportunidades aí. E aí talvez marcar um dia também para a gente fazer uma coisa mais específica para os nossos embaixadores, uma conversa com os embaixadores mais técnica, né? Principalmente para os que estão na área de saúde. E vai ser um prazer sempre receber você, porque você sabe que a gente está há pouco tempo, que, vamos dizer assim, a gente se conhece, né? Já te conhecia antes como médico, mas dentro agora desse universo da doação, né, que é mais recente, e houve acho que uma empatia ali, espero que dos dois lados. A causa é a mesma, né? A causa é a mesma, fica sempre mais fácil. Justamente, e a gente está acima disso. E o cafezinho também é muito bom. O café é bom, né? Fala modéstia à parte. Então tá bom, irmão, um prazer imenso ter recebido você aqui, muito obrigado. Obrigado para quem teve a paciência de estar com a gente até agora e aqueles que ainda vão assistir, né, que vão estar com a gente aí depois, que essa live ficar gravada. E eu só tenho a agradecer você por tudo. Primeiro pela pessoa que você é, pelo profissional que você tem demonstrado, a sua capacidade, não só técnica, né, mas a sua capacidade como ser humano, e que isso faça com que a gente realmente leve Indaiatuba sabe, se aquele destaque, falar a cidade de Indaiatuba é destaque na captação de órgãos, não sendo um centro transplantador. Você sabe que orgulha a gente? Acabei de ver aqui, ó, Alê Martins, foi aluno nosso, e aqui está caminhando junto com a gente. Essa sensação de você estar passando adiante, você estar formando uma cultura, você estar formando pessoas com engajamento nisso, isso é que motiva e move a gente. Eu costumo falar, esse é o nosso legado, né? É isso que a gente está deixando, né? É o nosso trabalho de formiguinha. É o nosso trabalho. É juntar mais formiguinhas com a gente. Justamente, eu falo assim, parece que a gente está pregando no deserto às vezes, né? Mas vamos lá, continuando o nosso trabalho sem parar. Porque no fim, isso a gente sabe, a gente às vezes não precisa ter o resultado
vivo na mão ali, né? Quer dizer, quantas pessoas nós conseguimos atingir. Mas a gente sabe que isso vai atingir alguém em algum momento. E é isso que faz valer a pena. E é por isso que a gente continua nessa missão aí. Tá bom? Inês, um grande abraço. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que vão assistir ainda. Eu só tenho a pedir que isso é um caminho que não tem volta. Isso é um caminho que a gente precisa ir de passinho em passinho. Isso é esperança de vida. É esperança de vida. Então, quem puder ajudar, quem quiser fazer parte, quem quiser compartilhar, quem quiser incentivar, a gente está aqui para isso. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. E entrem, convido vocês todos a entrar no Instituto Gabriel, conhecer um pouco das nossas redes sociais, participarem, né, das nossas redes sociais, acompanharem o nosso trabalho, que nós vamos acabando agora, segunda-feira nós começamos as inscrições do Salão de Humor sobre doação de órgãos, que é internacional, já recebemos várias obras, né, de vários países aí, então ela está acabando de falar aqui que acabou de chegar um da Itália, então eu estou muito feliz com esse resultado também, com essa visão de um artista gráfico, emprestar sua arte em prol de uma causa tão importante, né? Então acompanhe a gente nas redes sociais, conheça os nossos projetos, os nossos programas, vai conhecer lá o embaixador, vai conhecer o Salão de Humor, enfim, todos os nossos programas estão lá no nosso site, tá bom? Então, Urbano, um grande beijo para você. Acompanhe, faça das palavras da Inês as minhas, acompanhe também a gente nas redes sociais. A gente sempre tem algum assuntozinho de interesse para postar, alguma dica, alguma coisa. Sim. Inês, grande abraço. Grande abraço. Manda um beijão para sua esposa. Obrigado. E venha com ela uma hora tomar café aqui. Com certeza. Tá bom? Então, tchau, Urbano. Muito obrigada. Tchau, viu? tchau. Até a próxima. Até a próxima.